Foi. Yay! Foi? Top. Tô admitindo aqui o povo que tá entrando. Não consigo ver todo mundo, mas tá bonito aqui. A galera. Sejam bem-vindos. A galera que estava aqui semana passada, a galera que tá chegando aí, treinadores dos boxes afiliados, a gente tá muito feliz com essa nova temporada, né? Nosso primeiro mês feito com muito carinho aí, programado para a gente poder compartilhar conhecimento. Ricardo, eu sei que você tem algo para falar para a gente, mas eu tenho alguns recadinhos, vou adiantar, tá? Aí depois você fala e aí a Fran entra com o assunto hoje falando sobre estímulo do treino, um assunto muito importante, do qual no meu início como treinadora era algo que eu tinha dificuldade de visualizar, então eu tive que estudar, tive que ir atrás da metodologia para poder entender melhor o estímulo, para isso ter como resultado um bom resultado dos meus alunos, né? Então hoje é uma pauta bem importante aí, com certeza a Fran vai conseguir transmitir isso para a gente com muita clareza, depois a gente conseguir compartilhar tudo isso. Então, informações importantes. Primeiro, curso de Judge 2024 já está disponível no site da CrossFit.com. O material do Open já está traduzido, também já está disponível. Tem um link da pasta do Drive, vou colocar no chat ali logo em seguida para vocês. A gravação desse grupo de estudo, ela fica disponível para vocês também, e elas são divulgadas todas as sextas-feiras. Vocês conseguem pelo link também que está pelo e-mail. E já fica aqui o convite para a semana que vem. A gente vai falar sobre o Open, como engajar a sua comunidade, né? A gente está numa fase bem especial, a nossa Copa do Mundo aí, e a gente vai ter, assim como esse box afiliado convidado, a gente não vou falar ainda quem é, talvez eu fale no final, quem sabe. A gente está querendo trazer box afiliados de sucesso aí para compartilhar. Um dia pode ser você que vai estar aqui nessa reunião, então a gente está muito feliz também de abrir esse espaço para vocês. Ok? Vou continuar aqui admitindo a galera e o Ricardo manda brasa. Bom, galera, eu só queria formalmente aqui apresentar a Marianne Michelon, apresentá-la como a nossa nova parte do time aí. Ela se mostrou tão disponível que na hora que eu decidi que a gente precisava de fazer uma mudança estrutural ali, não tinha outra pessoa que vinha na minha cabeça a não ser ela. Então, é uma pessoa que tem habilidades que a função exige, está muito disposta a ajudar, é uma afiliada de sucesso, treinadora nível 3, é um grande exemplo aí para nós, para mim como treinadora. Eu tive a oportunidade de vê-la trabalhar ali como nas dinâmicas do Summit, como level 3, e a galera, assim, ela dando os feedbacks muito pontuais e muito boa, muito competente. Então, já faz um trabalho exemplar aí na comunidade, todo mundo tem muito a aprender com ela, e ela está aí para somar, para melhorar a nossa estrutura, a organização, vai me ajudar com os eventos e com a comunicação aí com os afiliados também, que eu sei que a gente já andou muito nesses anos que a gente está fazendo isso, mas tem muita margem para melhora, e ela teve uma reunião hoje formal, eu estou agora ainda no trâmite de conseguir o e-mail dela, fazer todo o onboarding, acesso ao sistema e tudo mais, mas no fundo eu queria já apresentar para vocês aí a Marianne. Obrigado, Marianne. Se você estiver na chamada que eu não te vejo, abre seu microfone aí, e fala com a galera. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, galera. Oficialmente agora participando aí do time, né? É uma honra trabalhar com as referências da gente. E a minha intenção é exatamente o que hoje a gente falou ali em reunião com as nossas autoridades dentro da CrossFit, né? É poder adicionar, tanto contribuindo com a experiência de vocês como treinadores, quanto também para o dono do box, né? Sentir que não está sozinho, sentir que tem uma rede de suporte, uma rede de apoio, para a gente estar colaborando um com a experiência do outro, né? Hoje em dia, a Grau aqui é um box que eu considero um box de sucesso, graças a gente ter essa rede de suporte, estar perto de pessoas que também ajudaram muito. Então, o mínimo que eu posso estar fazendo também é estar contribuindo, devolvendo todo esse suporte que eu sempre tive, né? E, de acordo com o desenvolvimento da CrossFit nos últimos anos, aí a gente tem ferramentas que também contribuem muito para isso. Eu acho que eu usei muito dessas ferramentas para desenvolver o trabalho que a gente faz hoje em dia, e a minha intenção é exatamente estar conseguindo apresentar para vocês as ferramentas que a CrossFit tem já disponibilizadas para ajudar o box de vocês a alcançar ainda mais sucesso, objetivamente, sempre pensando o que é sucesso para cada um. Então, a gente vai ter conversas aí ao longo do ano, que eu vou estar chamando vocês para a gente primeiro
entender como que vocês veem essa questão de sucesso, para aí sim a gente usar essas ferramentas também considerando o que é importante para vocês. Fico aí à disposição, agradeço o abraço de todos, né, porque eu fui muito bem-vinda, os colegas me ajudaram bastante, Nath, Fran, principalmente a Carol, que já sempre foi a pessoa que me ajudou demais, e o Ricardo, obrigado pela apresentação, tamo junto, contem comigo. Yes. Welcome, my friend. Que time de respeito, né? Adrian Santos, muito bom. Obrigado. A mulherada tá tomando conta. Chama. E bom, é isso. Obrigado. A gente logo mais compartilha as informações aí de contato, de, né, como a gente vai fazer um post formal apresentando ela também, enviar um e-mail para todo mundo. Então, fica ligado que logo mais, além dela estar entrando em contato com vocês, provavelmente vocês também vão poder entrar em contato com ela para trocar ideia e seja lá o que for. Obrigado aí, time. Passo a bola para você, Nath. É isso. Vamos nessa, então. Fran, are you ready? Yes. Boa tarde, my gente. friend. Carol, se você puder, por favor, já compartilhar na tela. Gente, primeiro, boa tarde. É uma alegria e uma honra estar aqui na frente de todos vocês. Como vocês podem ver, a minha apresentação hoje eu fiz com a minha letra. Então, peço desculpas, mas foi com muita boa vontade, com muita dedicação para vocês conseguirem ler. E eu não tenho letra de professora. Mas vamos lá. Bom, que fofura. Obrigada, Eric. Fala pela pena, mas tá tudo certo. Eu adorei. Estímulo do treino. A Nath até falou um pouquinho do quanto esse assunto é importante e quando a gente estava pensando no que a gente traria esse ano para vocês, esse assunto ele foi determinante, assim, antes da gente falar de plano de aula, de scaling, porque a gente tem que conseguir entender o estímulo do treino como treinadores, quem programa para o seu box, independente se você já segue uma programação que nem o CAP, saber o porquê a gente está fazendo e entender o estímulo daquela sessão, daquele treino. Carol, pode passar, por favor. Primeiro, vamos começar contextualizando. O que é? Curto e grosso, gente, é o objetivo. O que eu espero daquele treino? Qual que é a duração? É para ser um treino curto, um treino longo, um treino médio? É para ser um treino com volume de repetições alto, baixo, moderado? É para ser uma carga pesada? É para ser uma carga leve? Quais são os parâmetros? O que eu espero daquele treino para os meus alunos? Então, o que é? Por que isso é importante? Porque é através do estímulo do treino, gente, que vai ser possível os nossos resultados e também manter a segurança. Se eu mantenho o estímulo do treino, eu estou conseguindo fazer com que o meu aluno trabalhe dentro da sua intensidade. Qual a intensidade qual? Relativa às tolerâncias físicas e psicológicas. E dessa forma que eu deixo a nossa metodologia segura também. Eu deixo a forma que ele está treinando seguro. Intensidade está relacionado com o quê? Com os resultados. Então, tudo isso está interligado, galera. Mais do que fazer um treino, 21, 15, 9, fazer um heavy day. A gente tem que estar sempre pensando o porquê do que eu estou fazendo aquele treino, qual que é o objetivo dele, porque entendendo isso, a gente vai conseguir ter resultados de forma segura. Pode passar, Carol. Eu sou muito prática e eu quero trazer isso para vocês aqui. Depois que a gente contextualiza, é importante a gente ver isso num exemplo. E agora é a hora de ter papel e caneta na mão. Se vocês não têm, eu já vou dando uma pausa dramática e em que a gente já vai colocando que a gente vai fazer isso juntos. Galera, a gente vai começar a destrinchar um pouquinho esse treino. Ele é bem inspirado no treino que saiu na CrossFit.com ontem, no CAP também tá essa semana, só que a original é 30, 20, 10. Eu deixei 20, 20, 20 só para facilitar o nosso cálculo, para já não dificultar ainda mais. Agora, vamos junto. E é bem legal aqui, porém, antes da gente começar, é que todo esse cálculo, essa montagem, esse raciocínio por trás, vocês conseguem acompanhar no curso de programação da CrossFit, no CrossFit.com. Para quem não fez ou quem já fez, é um ótimo exercício ir lá relembrar, porque isso aqui vai ser fundamental para a gente conseguir entregar o treino com qualidade. Mas vamos lá. Primeira tarefa aqui, galera, olhando esse exemplo, é pensar qual que seria o time cap ideal para essa tarefa. Para pensar no time cap dele, vamos pensar no quanto tempo levaria cada exercício. 20 burpees para um aluno muito bem condicionado. Vai pensando aí, 20 burpees para um aluno muito bem condicionado, 1 minuto. 1 minuto
No primeiro round, com certeza, você tá com gás. Eu vejo umas cabecinhas assim, então eu vou aceitar. 1 minuto. 20 chest to bars. Vocês concordam comigo que um aluno muito bem condicionado, ele vai fazer ou 20 direto, talvez se ele estiver muito empolgado, ou uma quebra, 10-10, ou ainda até por estratégia fazer um 7-7-6, 2 quebras que seja. Mesmo que ele escolha uma dessas opções, vamos jogar aí em 1 minuto, 1 minuto e pouquinho, assim, para fechar esses 20 chest to bar. Tá. Continuando, 20 dumbbell snatches. 50 libras para os homens, 35 libras para as mulheres. Um dumbbell de 22,5 e um dumbbell de 15. Com essa carga, ele teria que conseguir fazer essas 20 direto. De novo, pelo menos no primeiro round. E aí, se ele fosse quebrar depois, porque ele escolheu, não porque a carga obrigou ele. Então, 20 dumbbell snatch direto, 1 minutinho também. Vamos deixar a conta redonda para ficar bonito. Então, se eu tenho 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 3 minutos por um round, vezes 3, 9 minutos total. O que eu esqueci? O tempo de fadiga, porque todo mundo sabe que o segundo round já não vai ser igual ao primeiro e o terceiro é só ladeira abaixo. Então, vamos colocar um tempo acima disso, um pouco, considerando fadiga, que ele vai decair um pouquinho. Então, uns 2 minutos seria justo? 11 minutos no total. A CrossFit ainda ela faz, por exemplo, um round, aí ela coloca o tempo de fadiga e adiciona para os próximos rounds. Mas isso vai do jeito que você prefere montar como programador ou como faz mais sentido na sua cabeça. Fran, como que você consegue calcular esse tempo? Galera, experiência prática, treinando a gente sabe, mesmo que a gente não seja o melhor aluno do nosso box, o pior, você sabe quanto tempo mais ou menos dá. Nossa, não sei. Coloca no cronômetro, vou fazer um burp muito rápido, vou multiplicar, ou vou fazer uns burpings. Tem várias formas. Prática dentro do piso preto, experiência como treinador. Mas é importante vocês terem esses parâmetros na hora de vocês conseguirem enxergar, tá, esse burp é para ser feito abaixo de tanto, esse chest to bar, quantas quebras e a carga desse dumbbell snatch. Eu falei tudo isso, mas isso seria um treino para um cara muito bem condicionado. Tipo, em torno de 11 minutos. Mas eu tenho pessoas que são bem condicionadas, elas só não são muito bem condicionadas. E talvez, em vez delas fecharem em 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, elas demorariam, tipo, 30 segundos a mais. 1 minuto a mais que seja. Aí, deu 12 minutos. Com fadiga, mais 2 minutos. Vamos fechar o time cap em 15 minutos? Para deixar esse treino inclusivo? Tanto para o aluno bem condicionado e para o muito bem condicionado. E para a galera que eu vou deixar bem condicionado ao longo do tempo. Todo mundo concorda com esse time cap? Sim? Beleza. Agora, se eu tenho 15 minutos de time cap total, eu tenho 3 rounds. 5 minutos por round. Tranquilo. Agora pensa assim comigo. Eu tenho um aluno que ele faz 20 burpees, mas ele demora em torno de 2 minutos para fazer esses 20 burpees. Ele vai no tempo dele. Ele consegue fazer chest to bar, mas ele bate o peito na barra em 2, ele desce, ele volta, ele passa o queixo na próxima, bate o peito e vai fazendo de 2, 3, mas ele faz o chest to bar. Eu consigo, eu quero me desafiar hoje. O dumbbell snatch, ele precisa quebrar. Não é por uma opção, uma escolha, porque a carga tá pesada demais para ele. Então, 1 minuto já virou 2, 2 em cada já virou quase 6 minutos. O segundo round vai ser mais lento ainda, porque ele vai estar cansado. E o terceiro não vai existir. E aí ele não vai estar dentro do estímulo que eu queria para aquele treino, galera. Então, o que eu poderia... Nossa, ele faz chest to bar, mas não 20. Talvez reduz o volume de todo o treino para ele manter 15, 15, 15. Ou talvez só do chest to bar. E aí isso está direcionado com o quê? Com o nosso scaling. Eu não quero entrar em méritos do scaling, como a gente poderia escalonar, mas sim de entender. Eu tenho clareza do estímulo. Daqui eu monto quais são as opções para os meus alunos e como que vai ser o meu plano de aula. Porque a aula inteira, ela vai se conversar para a gente conseguir fazer com que os nossos alunos e a gente, quando treine, mantenha esse estímulo. Beleza? Tranquilo até aqui? Carol, você pode passar, por favor. Então, vamos lá. Quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, gente, eu vi um vídeo muito legal lá no Very Not Random, que é um podcast do Pat Sherwood e do Adrian Bosman. E o Bosman, ele trouxe isso, que não são verdades absolutas, mas é importante a gente ter pergunta-chave para nos guiarem na hora de decidir um scaling e para manter o nosso aluno dentro do estímulo. Primeira pergunta, é possível terminar? Vamos lá, um exemplo de Fran. Eu tenho um aluno que ele consegue fazer pull-up e thruster, mas ele não vai entregar a Fran dentro de 3 a 5 minutos. Fran 21, 15, 9 de pull-up e thruster, caso alguém não esteja familiarizado com esse treino, gente. Então, é para ser um treino dentro de 3 a 5 minutos. Mas eu tenho um aluno que ele vai fazer, talvez, 2 quebras, 3 quebras a mais do que eu gostaria. Por exemplo, em vez de 21 fazer 11, 10 ou direto, ele vai fazer 7, 7, 7.
depois 5, 5, 5. Ele vai conseguir terminar ali em torno de 7 minutos. É o fim do mundo se eu deixasse esse cara se desafiar? Óbvio que não, gente. A gente pode deixar um time cap... Ó. Pera aí, Felipe. Eu vou só terminar de falar isso e aí eu já respondo essas perguntinhas no final. Agora, é o fim do mundo se eu deixasse esse aluno se desafiar aqui para fechar em 7 minutos? Com certeza não, gente. Não seria assim, meu Deus, uma catástrofe. Eu não sei nem falar essa palavra direito. Mas vamos pro próximo. Viu, Dani? Isso, obrigada. Eu teria que ter calma para falar e eu não sou muito calma. Segunda coisa. Agora imagina um aluno que ele consegue fazer FRAN de 21, 15, 9, mas bateu 9 minutos como time cap e ele tá começando o round de 15. Você acha que para esse aluno seria justo deixar ele fazer 21, 15, 9? Com certeza não. Então, não é possível terminar. Então, tá aí essa primeira pergunta. Qualidade de movimento mantida. Pessoal, nós somos treinadores de CrossFit. Quem já fez o nível 1, quem ainda não fez, espero ver vocês em breve. Mas o nosso principal compromisso é com mecânica, consistência e só depois intensidade. Então, não me adianta nada o cara tá fazendo thruster, botando o joelho para dentro, perdendo a coluna neutra, cotovelo baixando. Eu nem quero ver isso. Então, é uma das minhas principais preocupações com ele. Ele tá seguro treinando? E já tá direcionado para a próxima. O aluno, ele tá preparado para esse volume, para a carga? Lembrando, consegue é diferente de deveria. Ah, eu consigo fazer com essa carga, mas você deveria fazer com essa carga? Você tá mantendo o estímulo? Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso ainda, mas essas perguntas, elas são ótimas diretrizes para a gente pensar na hora do scaling e como manter o estímulo para os nossos alunos. Carol, pode passar. Beleza, eu montei aqui, galera, uma timeline, que é assim que eu monto os meus planos de aula, para mostrar para vocês como o estímulo do treino, ele tá presente em cada pedaço da nossa aula. Desde a hora que a gente deu bom dia, boa tarde, galera, até a hora que a gente disse tchau, até amanhã. Começando ali, ó, no briefing. É o momento que você vai comunicar o estímulo. Galera, hoje a gente tem um treino, 3 rounds de 20, 20, 20. Burpee a gente vai fazer num ritmo constante. O chest bar a gente vai achar uma boa versão para você fazer direto ou com uma quebra. Ou e ainda uma carga do dumbbell que você consiga fazer 20 direto. Durante a aula a gente vai encontrar suas opções, não se preocupa, eu tenho um plano. Você já comunicou o que você espera da galera, eles não precisam se preocupar com isso, que você vai levar isso para eles. Mas você já está dizendo, é assim que é para esse lado que a gente vai ir. No aquecimento geral, você vai começar a explorar os padrões de movimento relacionados com o estímulo. O cara vai fazer thruster lá, se no caso uma FRAN. Você vai fazer uns agachamentos, você vai ver se o joelho dele está indo para fora, você vai ver se ele está na sequência correta, quadril para trás e para baixo. Então, no aquecimento geral, a gente já tem essa oportunidade de analisar o movimento dos nossos alunos e antecipar algumas faltas que vão acontecer ao longo da aula. No aquecimento específico, gente, tem uma mágica que acontece nele aqui, relacionada ao estímulo do treino. Primeira tópico que eu botei ali é uma rep é diferente de barbell cycling. Vamos pensar no thruster da Fran. Fiz uma técnica com, nossa, front squat, só o cotovelo alto. Agora push press, galera, quadril e depois empurra. Vamos fazer um thruster, unindo tudo. Beleza, galera, agora a gente vai subir carga. Em que momento que eu falei sobre conexão de repetições? Porque eu não quero que o cara aprenda a fazer um thruster. Eu quero que ele aprenda a fazer 11 direto. Que ele tenha um volume de repetições. Eu quero ensinar o componente de timing para ele, tanto no tempo de subida, quanto no tempo de descida. Toca no ombro e depois agacha. E se eu deixei esse componente passar, provavelmente ele vai começar a errar isso. Na hora do ódio, a barra vai estar amassando ele, ou até na parte que ele vai estar começando a colocar carga. Então, ter essa clareza de, nossa, às vezes eu tô fazendo uma baita técnica pra galera, muito movimento ginástico, assim, ensinando bar muscle up, ou ensinando chest to bar, ou você quer ensinar que é diferente, uma aula de CrossFit para uma clínica de ginástico ou whatever. Ou você quer que ele encontre uma opção pro treino. E aí tá ali embaixo, prática. Mas, Fran, desse jeito, quando que o meu aluno vai praticar dentro de uma aula? Se ele não tem pull-up, se ele só consegue fazer de pull-up de 1 em 1. Dentro do seu aquecimento específico. Você pode deixar, tipo assim, galera, agora a gente vai ter 2 minutinhos para praticar um pull-up de 1 em 1. Usa o seu quadril e puxa. Ou um bar muscle up, ou um chest to bar, que seja. Você vai ter ali um momento de prática.
Só que é importante vocês direcionarem depois dessa prática a opção do WOD. Vocês estão dando a direção. A gente já praticou, mas agora eu preciso que vocês tenham uma opção que vocês são consistentes para a gente colocar intensidade. Então, tudo acordado, galera, não sai caro. Você tá dando oportunidade para ele praticar. Assim, por exemplo, como subir uma carga além, que seria ali o build-up, que eu até coloquei um marca-texto em cima. Ele pode até passar da carga, mas no treino, eu preciso que você faça uma carga que nem ali no 20-20-20 do dumbbell. Preciso que você faça uma carga que você faria os 20 direto. Aí, eu dou um exemplo para vocês. O build-up e o round test, galera, é onde você consegue visualizar se o aluno ele é capaz de te entregar o que você está pedindo. Antes de ir para a hora da ação ali no WOD, que depois no WOD, claro, você pode mudar de ideia no meio do caminho, é melhor mudar de ideia do que deixar a aula passar, mas tentar antecipar esses erros antes do que ele aconteça. Por exemplo, um build-up, galera, dá uma direção. Agora, para vou dar um exemplo de ontem. Ontem a gente tinha o dumbbell snatch exatamente assim. Eu falei, galera, eu quero que vocês tenham um peso de dumbbell que vocês façam 20 repetições. Eu não fiz um build-up de 20 repetições. Eu falei para eles, a gente vai fazer 2 séries de 8 repetições. Mas eu preciso que você se enxergue fazendo 20 direto. Então, você não quer gastar o seu aluno, você quer preparar ele. E o round test, eu vou guardar essa do round test já ali para frente, a gente fala mais, vai te ajudar a confirmar isso. No WOD, você vai só cobrar o estímulo que você já reviu a aula inteira, galera. Você vai cobrar tudo. Nossa, isso aí, continua sem soltar. Fica na barra, mais uma. E no final, o cooldown, um alongamento relacionado com o que você fez a aula inteira. Não adianta ter só a perna e você alongar os braços, não faz muito sentido. E aí, até amanhã, vamos fazer tudo isso de novo. Carol, pode passar. Aí eu coloquei ali até umas frases, entre aspas, que é normal a gente escutar dos alunos. Ah, mas eu consigo. Essa é clássica, mas eu consigo fazer assim. E galera, se você não criou oportunidades durante a aula para você saber se ele consegue ou não, você vai ter que confiar na palavra do seu aluno. E aí, criar oportunidades durante a aula para o aluno testar a sua capacidade. Que daí não é só você que está dizendo que consegue ou não. Porque não é uma ciência exata a gente conseguir fazer com que todos os alunos de uma aula cumpram o estímulo pretendido. Mas a gente pode ter estratégias para isso acontecer. Que nem eu falei ali, o round test. Eu fiz esse build-up com a galera ontem, o Dani tá aqui e não me deixa mentir. De 2 de 8. Aí depois a gente fez um round test. Vamos pensar no treino do exemplo aqui? 20, 20, 3 vezes? Tá, vamos fazer uma lógica. Eu não quero gastar. O round test é só para te preparar e ajudar você como treinador a enxergar os padrões, enxergar se ele conseguiria manter a carga, ou a versão do chest to bar, ou até aquela quantidade de burpees. Se uma volta eu teria 5 minutos para fechar. Foi isso o nosso cálculo de antes. Eu vou fazer um round test, não vou fazer 20, 20, 20, porque senão vai gastar demais o cara. Mas metade não vai sangrar. 10, 10, 10. 10, 10, 10, metade, então dentro de 2,5. Mas se eu manter 2,5, vocês concordam comigo que daí o cara estaria, se ele fechasse em 2,5, ele fecharia o treino em 15 minutos. Daí eu deixaria ele para esgoelar o cap. Então eu vou deixar esse teste um pouquinho mais apertado. Meu desafio foi, galera, a gente vai fazer 10, 10, 10, abaixo de 2 minutos. Vamos testar? Depois, se você não fechou abaixo de 2 minutos, a gente vai ajustar ou o seu volume, ou a sua carga. A gente vai dar um jeito. Então, o aluno, ele meio que já sabia. Se ele não fechasse abaixo de 2 minutos, a gente ia encontrar uma versão para ele. Eu diminui o volume, eu diminui a carga, a versão do chest to bar. E a responsabilidade era dele. Não fui eu que mandei assim, Borlano, você não vai fazer isso. A gente entrou em um acordo. Me mostra isso e você vai. Agora, outra frase. Tô gastando pro treino. Essa eu adoro ouvir. Nossa, você tá me gastando. Vou acabar. Preparando, galera, é diferente de gastar. E o cara que fala isso é porque ele não tá preparado para aquele volume ou para aquela carga. E realmente, você tá gastando ele, por isso que você vai adaptar para ele. Você vai escalonar, cansamento específico, exatamente. Você vai escalonar para ele. Por quê? Galera, a gente tem que deixar muito claro isso, que para um aluno bem condicionado, um aluno condicionado, o volume que eu pedi para ele num round test ou num build-up, se eu pedir 3 séries de 4 subindo carga, ou se eu pedir, que nem eu falei ali, uma vez, 10, 10, ele vai descansar 5 minutos, ele vai estar pronto para ação, não vai mudar nada no treino dele. A Denise Thomas, ela até teve aqui no ano passado, falando com o Sérgio, ela falou exatamente isso. Para o cara que vai custar, realmente, ele já é uma red flag ali, é uma bandeira vermelha para a gente ir atacar esse cara antes do treino começar. Aí, quando que eu vou me desafiar, então? E assim vai ficar muito fácil.
Pessoal, um dos maiores desafios para qualquer aluno, independente do nível, é cumprir o estímulo do treino. Tá fácil? Vai mais rápido. Ou meta com qualidade. Mantém o objetivo. As repetições que você quer. Ah, eu quero ver 20 repetições unbroken com qualidade de movimento. Se fazer de qualquer jeito, até pode ser. Mas como que eu vou garantir essa qualidade? É aí que a gente fica indispensável, galera, porque é através do seu coaching. É através do seu coaching incessante na hora do WOD. Estende mais esse quadril. O Dani, ele é meu treinador, ele tá na chamada aqui, e ele, sério, ele é petulante quando eu tô treinando. Eu falo, sai de perto de mim, e ele fica, estende mais esse quadril. Não, agora usa mais o quadril. Agora estica bem teu braço. E, independente, ele fez isso durante toda a aula comigo. E não importa se é um aluno avançado, iniciante, intermediário, ele tá brigando para estar dentro do objetivo do treino com muita qualidade, galera. E a gente só consegue assegurar isso se a gente tá fazendo o nosso trabalho correto. Se a gente está insistindo, se a gente está ensinando desde o início da aula, corrigindo desde o início da aula, observando desde o início da aula. Então, Carol, pode passar. Ó, eu pesquisando encontrei essa frase, ela estava em inglês, eu fiz uma traduzida, mas o core dela é isso aqui, ó. Quando você não preserva o estímulo do treino, está tirando de si mesmo a chance de obter resultados reais. Por quê? Pode ser que o cara que não fecha a Fran, faz aquele 21, entrou no round de 15 em 9 minutos, ele tenha resultados. Ou até mesmo um exemplo aqui do nosso treino, de 20, em vez de fazer 3 rounds, ele fez 2. Mas qual é o componente chave para a gente ter resultados dentro da nossa metodologia? Intensidade. Será que ele foi tão intenso quando ele deveria ter ido, as tolerâncias físicas e psicológicas dele? Eu sei que hoje em dia a gente tem que lutar muito com o ego das pessoas. Porque, eu quero CRX. Fulano é scale. E, galera, CRX é executar o treino como prescrito. E tem um abismo gigante entre executar 21, 15, 9 de Fran em 3 minutos e fazer um 21, 15, 9 de Fran em 10 minutos. Então, não é sobre ser RX hoje e passar essa mentalidade para os nossos alunos, que a gente lidera através do exemplo, mas continuar perseguindo através do estímulo pretendido ser RX, atingir o treino como prescrito ao longo da vida. Saúde para CrossFit, qual que é a definição? Fitness ao longo da vida. E como profissionais de educação física, como os treinadores de CrossFit nível 1, nível 2, nível 3, whatever, quem está aqui nessa ligação, esse é o nosso principal compromisso com os nossos alunos. Saúde com segurança. Deixar eles se desafiarem, mas de forma responsável. Carol, pode passar? Obrigada! Foi isso. Eu queria ser bem breve e sucinta para a gente falar, ter bastante tempo para discutir, responder pergunta, mas a ideia principal sobre estímulo é isso. Valeu! Eba! Palmas para Fran! Muitas palmas, muitas palmas. Yes, olha, tem umas mãozinhas levantadas. Fran, você quer responder as perguntas que estão no chat? Acho que tem uma do Felipe. Você tá mutada. Eu não tô te ouvindo. Só ler essas perguntas para mim, Nath, e aí eu respondo. Já vou ler a do Felipe. Mas eu acho que você conseguiu implementar bem. Felipe perguntou, Fran, mas nesse caso não seria melhor deixar o cap em 11 minutos para que o aluno mais avançado não se perca e relaxe no treino? Ou eu deveria explicar a ele o estímulo e pedir que ele faça ou tente sub 11? Por exemplo, essa pergunta aqui do Felipe, gente, se eu deixasse o time cap daquele treino ali de 3, de 20 em 11, ele não ficaria muito inclusivo. Então, ficaria muito difícil de fechar e talvez eu teria que escalonar bem mais do que o necessário. Então, é preferível a gente aumentar um pouquinho o time cap pensando nisso, mas colocar uma meta. Um dos nossos objetivos dentro do briefing é colocar isso, uma meta, um target para o aluno. Se você já é um aluno muito bem condicionado, whatever, a sua meta é fechar abaixo de tanto. Ou até falar com esse cara na sua aula de forma individual. Então, e assim você deixa uma goelinha para outras pessoas que não são tão avançadas também poderem se desafiar e encontrar esse estímulo. É isso aí. Dá um espaço para quem está ganhando consistência e para quem já acha que é consistente ir mais rápido, né? Esse é o desafio. Top. Tinha uma mãozinha. Não tô vendo todo mundo aqui. Ricardo, você tá vendo aí?
Eu não tô vendo nenhuma mãozinha levantada, É. pelo menos não aparece Eu pra tô mim. no celular, porque aqui em casa tá acabando a energia. Se Eu alguém também. quiser fazer qualquer pergunta, destrava o microfone e fala. Vamos Isso. Ou aparecer. pode mandar lá no chat, a gente lê. Ó, É, Douglas, manda. pode falar. Oi, Fran. Douglas. Quanto tempo? E aí? Tô copiando. Parabéns. Em relação aos estímulos pretendidos, Fran, como tu aborda, principalmente aqueles alunos que gostam de debater ou que criticam os dias de Heavy Day, dizendo que o dia de Heavy Day não é CrossFit, que sempre falta algo quando eles fazem só, bem entre aspas, só o Heavy Day? Beleza. Todo mundo entendeu bem a pergunta do Douglas sobre Heavy Day. A gente vai, inclusive, uma das sessões que aqui do nosso grupo vai ser só sobre isso, porque eu sei que é um tema bem polêmico dentro da nossa comunidade. Como o Big Boss levantou a mão, Ricardo, pode falar antes de mim, com certeza. Olha só, que isso. Me passou a palavra assim, fugiu Ah. dessa? Não, eu Nossa. vou falar depois de você, mas a gente Sim. deixa os mais velhos primeiro. Ah, justo. Então, sobre o Heavy Day, tem uma palavra que eu acho que a gente pode educar a nossa comunidade. E uma vez eu escutei o Chuck Carson falando sobre isso, e ele fala sobre esse processo de educação, não é só você falar e dar o seu parecer técnico, é o aluno ser educado pelo resultado que ele vai vendo com ele. E a palavra que tem para descrever o Heavy Day é essencial. Essencial é uma palavra que não aparece muitas vezes, e quando fala essencial, está dizendo assim, ó, pensa o aminoácido essencial, se você não come, seu corpo não funciona de maneira ideal. A palavra essencial quer dizer isso, se você não tem, não vai funcionar de maneira ideal. Então, o programa CrossFit, se não tem o Heavy Day, não vai funcionar de maneira ideal. Por quê? Olha o que a gente tem que saber. Essa não é a minha caveira, é essa curva aqui, ó, dá para ver? Isso aqui é a definição de condicionamento físico. O topo mais alto da curva aqui, ó, ela é dependente da sua força. Então, a sua capacidade de trabalho, que é o objetivo ao treinar CrossFit, ela está limitada na sua força. E a gente melhora a força, obviamente, fazendo força naquele dia. É muito mais óbvio a gente melhorar mais a nossa força quando eu tenho um dia específico para melhorar a força. Então, eu estou te dando base para você explicar para o seu aluno, mas isso não é suficiente. Isso tipo assim, é como a gente vai mostrar para ele que a gente sabe o que a gente está fazendo, e isso é CrossFit, porque é essencial na programação. Agora, tem a aplicação do Heavy Day, porque esse aluno só reclama porque o professor não tá olhando para ele, velho. Porque se o cara fizer, por exemplo, teve hang, squat e clean aqui, 5 séries de 2. Teve gente que fez série a cada 2 minutos e buscando, sei lá, 6, 8 repetições, sei lá. Aumentamos o volume, porque a menina não põe carga na barra por N razões. E aí eu não quero vir fazer ela ter a sensação que ela veio para cá e ela desperdiçou o tempo dela. Que é isso que o aluno não gosta. Mas é porque o professor não está coachando ele, não está aplicando ele, o Heavy Day da maneira que deveria. Que você consegue ver que o aluno está sobrando, velho. Qual que é o sentido dele fazer 2 com a carga que ela faria 10? Eu estou enganando o aluno e eu estou enganando a mim mesmo. Então, se ela dá conta de fazer 10, ou ela põe peso na barra, ou ela faz 10. E é a aplicação do Heavy Day, que aí sim esse aluno vai ter motivo para reclamar, e eu acho que é a gente comprar a ideia, né? Saber o porquê, que é a primeira parte que eu respondi, o porquê que isso é importante, e depois saber aplicar. E, enfim, é desafiador quando tem uma equipe que a galera não compra, ou quando a gente já está acostumado a fazer um monte de coisa na aula e o aluno acha que aquilo é mais, sei lá, tem mais a ver com o que ele gosta, ou que ele espera, que ele acha que vai dar mais resultado. Mas a gente sabe que as calorias que você gasta num Heavy Day é muito diferente das calorias que você gasta fazendo burpee e remo, sei lá o que mais. Então, assim, tem muito viés para a gente usar para explicar isso, mas no fundo tem que ter aplicação na prática real, assim, saca? Maria, pode falar em cima depois do Ricardo, você levantou a mão. Yes. Eu queria fazer uma percepção, trazer uma percepção um pouco separada só disso de gostar e não gostar. Eu acho que se a gente abre um pouco o nosso campo de visão, tem muita gente também que gosta de se esconder. O Heavy Day, muitas vezes a pessoa ela não tem como roubar. A gente olha para a barra, tem uma barra, 2 anilhas de 15, uma feminina e 45 quilos. A pessoa que ela tem o hábito, às vezes, de roubar, ela já não gosta de Heavy Day por causa disso. Porque não tem como roubar numa barra que a gente está vendo que não deu certo, ou que deu certo. Isso é uma das coisas.
Outras vezes já aconteceu de uma aluna, às vezes, ouvindo, né, os alunos, por que tu não gosta, né? Eu fico muito exposta, todo mundo olha para mim, eu tenho só um levantamento ali, eu tenho que encarar um medo. Isso também é um aspecto que a gente tem que trabalhar. Encarar ali o teu medo, né? 1 segundo de risco. Querendo ou não, toda vez que tu joga uma barra para cima da cabeça, tu tá colocando a tua vida em risco, não tá? Com todas as outras variáveis, tendo um cuidado ali e uma consciência do que se faz. E as pessoas, elas não estão mais tão dispostas, ou talvez não tenham ainda consciência disso, de estar presente. O Heavy Day é uma baita oportunidade de tu estar ali presente naquele momento. E às vezes tem tanta coisa acontecendo na vida da pessoa e a gente se desdobra para fazer um briefing top, para fazer o treino ser massa, para colocar todas as coisas possíveis para isso se tornar legal, mas tem coisas que estão fora do nosso controle que realmente tem a ver com a vida da pessoa. Então, por mais que a gente ouça esses comentários, eles sempre vão existir, até numa comunidade onde eu acredito muito que aqui na Grau a comunidade gosta muito de Heavy Day, tem gente que adora, tem gente que coloca até nos comentários dizendo que podia ter mais de um na semana, e de fato, de vez em quando, a gente tem mais de um na semana, é muito de vez em quando, mas a gente tem, até para respeitar o constantemente variado, mas assim, isso tem mais, é mais abrangente essas razões. Se a gente focar mais ali nas pessoas que estão dispostas a nos ouvir, que querem mesmo se desenvolver e aprender, top, mas também não querer doutrinar aquele aluno que não adianta. Tem aluno que a gente sabe, o Douglas aqui é meu vizinho daqui de perto. O aluno ele vai vir aqui, aí ele adora. Daqui a pouco tem uma coisa na vida dele que está enchendo o saco, aí ele enche o saco aqui. Aí ele vai lá, aí ele adora lá. Aí daqui a pouco tem uma coisa na vida dele que está enchendo o saco, ele não adora mais lá. E isso a gente tem que se desprender também de agradar todo mundo. Existe uma diferença muito grande entre incluir e agradar, né? Tipo, a gente, também tem um trabalho que a gente precisa se agradar no sentido de, eu tô ali sendo coerente com tudo que eu tô estudando. O outro limite do que a pessoa aceita e recebe, isso tá fora do meu controle. Também não se cobrar nesse ponto de querer que todo mundo compre. A gente vende ali o nosso, a gente continua buscando o melhor, mas não tem como todo mundo acreditar sempre. Isso aí é aos pouquinhos. Eu já vi pessoa que odiava hoje em dia gostar, e eu já vi pessoa que gostava hoje em dia ter um pouquinho de receio. Então, a gente também respeitar essas fases do aluno aí, eu acho que também é importante. Maria, você falou muito bem, né? Trouxe esse lado mais emocional de como encarar um Heavy Day. E só voltando aqui, gente, para o core, o início dessa pergunta sobre estímulo, que foi o que o Doug foi falando, o Ricardo até contextualizou, é tão importante que você tenha um dia para ir pesado quanto o dia que você vai ficar deitado no chão sem entender o que aconteceu com você. Isso é variação, e variação tem a ver ali com o nosso estímulo pretendido. Não dá para o cara manter um treino que era para ele rápido, uma carga mais pesada do que ele conseguiria, que se tornou quase um heavy day para ele também. Tá fazendo uma carga que era para ele um peso moderado. Então, trazer isso para eles e falando ali junto com a Mariana, os nossos alunos, eles nos respeitam muito quando a gente fala não. Porque, não, você não vai fazer isso, ou você vai fazer... Porque você tá mostrando que você se importa. Você tá dando uma razão para ele. Não, a gente vai... para manter o estímulo do treino. Você nunca vai querer prejudicar o seu aluno. Você tá dando razões. Você tem esse conhecimento e tá pedindo para ele confiar em você. Ou deu motivos para ele confiar em você. Então, só as próximas perguntas. A galera que for falar, a gente pode falar sobre vários assuntos, mas eu gostaria de nichar tudo para a volta do estímulo, sabe? Seja de Heavy Day ou todas as outras questões. Boa. Eu não sei quem levantou a mão primeiro. Foi o Adriano que foi primeiro. Adriano, sei lá. Adriano. Depois vai o Lucas. Boa. Todo mundo ouvindo? Tudo certo? Yes. Prazer estar falando com vocês. Primeira participação aí nessa reunião. Conhecer o Seja Timão. bem-vindo. Nath, tive a oportunidade de fazer Level 1. Não passei. Fran, Vamos de novo. Fran, tive também a oportunidade de fazer com a Fran. Também não passei. Mas vamos de novo. Mas, assim, essa questão do Heavy Day, eu acho que vai de muita... da cultura, né? De cada box. E eu falo pelo meu box hoje, né? Nosso box tem muita aquela pegada de pauleira, né? Tinha, né? Não tem mais. De pauleira todos os dias. Mas um diferencial que eu vi agora nesse método que a CrossFit colocou aí, nessa mudança, igual o Fran disse, do estímulo pretendido no treino, né? Principalmente no Heavy Day, a importância do briefing antes, né?
E eu queria também fazer uma pergunta a respeito daquele aluno que não está com o estímulo do Heavy Day, igual aquele aluno, o Ricardinho disse no começo, que não quer pôr a carga. Nós deveríamos chegar nesse aluno e adicionar volume, ou explicar para ele realmente a questão do estímulo pretendido, igual a Fran disse, que todo mundo precisa fazer força, né? Nós temos que ter força para executar os outros demais movimentos. E mesmo assim, a insistência, né? Aquele ego daquele aluno que realmente não quer pôr peso na barra, que ele quer fazer cardio, ele que está ali para queimar caloria, mesmo explicando que fazer força, igual o Ricardinho diz, tem uma queima calórica muito maior do que, às vezes, um treino, um rep longo, né? E então, acho que vai de muita cultura e explicar realmente no briefing o estímulo do treino de força. Para que serve, qual que é a ideia nesse dia, né? A necessidade de ter força, de nós termos aquela massa, né? Magra, consolidada, para a gente executar os demais movimentos dentro do CrossFit. Então, eu acho que é isso. Não, Adri, eu adorei a sua pergunta, só resumindo para a galera, que é, tipo, como fazer o aluno, que foi até um pouco que a Maria e o Ricardo falaram, gente, que não quer botar peso, tipo, seguir um estímulo do Heavy Day, que seria ir pesado. Isso acontece muito com mulheres, geralmente elas chegam para ela, gente, Exato. eu não quero ficar forte que nem tu, eu olho para mim, nossa, tá mal, então. Mas vamos pensar assim, ó. Primeiro, eu acho que nada deve ser obrigado. Assim, nossa, a pessoa não quer ir pesado, você obrigar... Não, Heavy Day é pesado, senão vai embora. Tipo, eu acho que é importante a gente entender o porquê daquela pessoa não ir pesado. Depois, como treinadores, a gente pensar primeiro, o movimento dessa pessoa tá seguro? Porque eu também não quero que ela vá pesado se ela tá com um movimento que ela não tá mantendo uma boa mecânica. Segundo, ela tá mantendo a amplitude de movimento? Eu não quero que ela vá pesado no back squat se ela tá descendo no meio do caminho. Então, ela tá segura? Ela tá com amplitude completa de movimento? Uma vez que ela me apresenta isso, beleza. Não quero ir pesado de jeito nenhum, não gosto de ficar... Eu tenho uma aluna assim, eu coloco de 1 em 1 na barra dela, ela tem uma pequenininha e 5 anilhas de 1 de cada lado. E ela vai indo assim, confiando em mim. Às vezes ela não quer. E aí eu faço o quê? Aumento um pouquinho o volume de repetições dela, que nem o Ricardo falou ali. Tipo, essa semana a gente tá seguindo o CAP aqui também. 5 de 2. Ela fez 5 de 5. Foi uma carga mais leve, mas trabalhou muito bem na mecânica dela. Eu não desci nada igual abaixo dela, mas cada vez mais eu converso com ela para ela entender a importância dela fazer força. Então, eu acho que é meio que não existe uma resposta 100% certa, existem parâmetros que a gente vai seguindo, e aí a gente consegue levar todo e qualquer tipo de aluno para seguir o estímulo do treino. Ricardo, se você quiser falar alguma coisa em cima disso. Não, perfeito, é exatamente isso aí. É uma forma de educar, né? Eu sei que ela não tá indo tão pesado quanto ela poderia, mas é uma forma de eu ter um estímulo e construindo nela essa base de força e trabalhando na mecânica com a carga um pouco mais leve e aumentar a janela de exposição, né? Que é o volume para ela ter mais tempo de prática e ela aperfeiçoar o movimento, mas o que a Fran falou aí foi perfeito. Eu acho que agora foi o Lucas. Eu já não sei mais a ordem, mas o Lucas aí. Isso, é o Lucas. Pardinha Leb. Aí. Boa tarde, galera. Boa tarde. A minha dúvida é a seguinte, a gente começou recentemente a usar o CAP, né? E ele tá vindo com uma mão na roda na questão das notas sobre o treino. E antigamente, a gente sempre fez Heavy Day aqui, mas antigamente a gente fazia o Heavy Day com uma proposta mais de progressão de carga, né? Vai progredindo e tudo mais. E no CAP eu tenho visto muito nas notas assim, tipo assim, aqueça, né? E já comece pesado. Essa semana tinha já. E nos últimos 2 que a gente fez, eu percebi que tem uma grande margem de alunos ali que às vezes começa pesado e dá aquela queimada na largada. Assim, erra na série do meio. Na terceira série, por exemplo, o cara já não consegue fazer 2 reps, igual pediu na segunda-feira. Lá pediu, comece entre 70% a 75%. Aí fez as séries lá de aquecimento e tal, e começou pesado. E só que muitos alunos ainda não têm nem esse registro, às vezes, de carga máxima. E aí eu queria saber qual que é o parâmetro que vocês dão para a questão assim, beleza, você errou uma, vamos tentar mais uma, e se não der, vamos tocar para frente. Queria saber a opinião de vocês a respeito desse assunto.
Nath, manda ver, você levantou a mão para responder. Eu diria que, assim, você pode abordar talvez esse parâmetro tanto para um aluno que nunca fez CrossFit, ou até para um cara que é mais experiente, talvez numa linguagem mais simples, sem usar tanta parte de porcentagem. Então, a gente pode avaliar através até de notas. Então, de 1 a 10, você vai sempre dar para ele, até no briefing. Galera, você acabou de dar um aquecimento específico, vamos supor. Então, de 1 é muito leve, 1 é nota muito leve, 10 é muito pesado, tipo, quase impossível, mas eu vou conseguir fazer. Essa carga que você acabou de finalizar, o seu aquecimento específico, ela precisa estar entre 1 e 6. Eles vão tentar pensar e falar, não, tá 3. Aí você vai tentar lá dar esse briefing antes para eles poderem já achar e finalizar esse aquecimento específico nessa carga 6. E a partir dali, eles conseguem fazer, você vai dar o briefing específico e eles conseguem tentar dar o aumento para talvez chegar no último round, que é a hora do show ali, onde eles precisam executar essa carga maior. Então, às vezes, você dá um parâmetro de nota para eles mesmos, porque, querendo ou não, a força é individual, a carga é individual, a habilidade é individual, cada um vai acabar achando um parâmetro para essa nota e, a partir dali, ele vai conseguir evoluir. Uma coisa que eu queria falar também, não querendo voltar ao assunto, mas é o estímulo, é ter o cuidado também e pedir para o seu aluno tirar a carga. Se você está pedindo para ele tirar a carga, primeiro você está vendo que não está seguro e que ele não está nas amplitudes. Mas se ele ainda nem fez e ele está confiante que ele vai com essa carga, principalmente às vezes as pessoas são mais experientes ou mais teimosas, que a gente sabe que tem, você precisa de uma entrega de 5 repetições. Ele não fez ainda, mas ele está confiante que vai, pede para ele fazer as 5. Às vezes vai acontecer a falha, ele vai sentir que aquela carga não é essa carga certa. Então, em vez de você ir lá e antes de tudo falar para ele tirar, confia nele, para ele depois confiar em você e no que você está falando. Então, mostra o sentido da parada, para ele pensar e falar, realmente ela tem razão, não consegui fazer 5, não era essa carga. Da próxima vez você não vai conseguir conflitar, não vai precisar, aliás, conflitar com ele em relação à carga, tá? É uma boa estratégia também, ir com cuidado em relação ao próximo, não limitar a capacidade dele e mostrar até onde o corpo dele consegue ir. Eu queria só falar uma coisa, Lucas, em cima disso do que a Nath falou, tipo, de criar, de novo, as oportunidades para você poder dialogar com seus alunos. Tem até o Coach Bird, ele fala bastante desse ensino autocrático e democrático. Autocrático quando você, não, tira o peso da barra. Um aluno, tipo assim, me mostra que você consegue fazer 5. E aí o cara conseguir te comprovar. Só é importante a gente sempre estar ciente se esse cara está seguro tentando fazer 5. Se ele está de qualquer jeito, aí você vai usar da sua autoridade. Que é exatamente isso que a Nath estava falando antes pra gente. Agora, quando você falou do seu Heavy Day ali, como que eu posso deixar o meu aluno? Eu adoro isso da régua de esforço, porque quando a gente fala em porcentagens, não são todos os alunos que têm porcentagem para todos os movimentos que tem no Heavy Day. Então, às vezes, fica muito distante. Quando você está guiando uma aula de Heavy Day, existem inúmeras formas, nem quero entrar muito nisso, mas se a sua galera é, tipo, inexperiente, você não sabe se eles vão conseguir entrar dentro do estímulo, uma das formas que eu adoro é você guiar. Por exemplo, aqui nesse Heavy Day de 5, de 2 de Hang Squat Clean, a gente fez assim, fila 1, vocês vão quando é 1 minuto. Aí eles fizeram, todo mundo olhando para fila 1. Depois vai fila 2, fila 3, aí depois fila 1, fulano aumenta tanto, fulano se... Você acha que aqui... Aí a gente trabalha em 2 para 20 pessoas. Então a gente consegue para cada um falar com 10 e a gente conversa com 3 minutos, é o suficiente para falar com todo mundo e decidir se você vai aumentar ou não. Claro, dá muito mais trabalho, mas é um jeito da gente ter muito controlado com os nossos alunos. Porque a gente também não pode esperar que um cara que está começando CrossFit agora, ele entenda o que é falhar na terceira e falhar na quinta. Um cara que tem 1, 2 anos de treino, ele ainda é muito inexperiente. Então, achar ferramenta, seja na condução da aula, ou até no seu plano de aula previamente, para já minimizar isso. Mas é isso. Eu, na verdade, eu não usei com eles a porcentagem, a palavra porcentagem, eu só vi nas notas lá. Nas notas do CAP, sim. E o que eu percebi é que, tipo assim, 75% para um cara que já treina para fazer 2 reps, ele vai fazer um esforço legal já na segunda. E no conhecimento dos alunos, alguns aumentam, tipo assim, 1 quilo de cada lado, já é um aumento muito, que talvez não deveria nem ter acontecido, né? Mas era isso. Vai por esse esforço deles que eu acho que você vai ter sucesso. Ótimo, Lucas. Muito obrigado pela sua pergunta. Valeu. Gabi. Meu Iero. Desculpa, Nath. É você. Tô seguindo a ordem aqui. Iero. Fala, galera. Boa tarde.
É sobre o estímulo também e sobre o Heavy Day. Há uma confusão um pouquinho na metodologia do CrossFit do cross-training, parece, né? Que CrossFit é alta intensidade, né? O cross-training, às vezes, parece que é máxima intensidade. Então, que parece que todo mundo tem que sair esgotado em cada aula. E aí, por exemplo, no Heavy Day, pode ter, sim, Heavy Days movimentos mais simples, que a gente vai achar máximo para uma repetição, mas vai ter alguns Heavy Days com movimentos mais sexy, movimentos mais complexos, que, às vezes, uns alunos vão conseguir realmente chegar com uma carga pesada no squat snatch, e outros vão precisar realmente daquele treino para trabalhar muito mais, né, praticar mais, né? Então, essa variação de estímulo, que também a gente vai pensando constantemente variado, que tem treinos que são heavy day, e tem treinos que são mais prática, né, de levantamento de pesos. Então, acaba que alguns alunos vão valorizar muito esses dias de prática, porque é o dia que eles vão poder melhorar o movimento, né? E tem dia que eles vão poder realmente, né, bater PRs, né? Então, eles têm que realmente educar os alunos, ver como que é importante os dias de prática, né? Como se fosse um skill work, né? Então, esse estímulo que tem um pouco de confusão, né? Que é alta intensidade, né, que pode ser que seja 80% da intensidade, isso já é alto, né, 75% também já é alto, né, e tem uns heavy days que não está acima de 90%, 100%, né, então é mais educar os alunos mesmo, mostrar a importância, né, que não é todo heavy day que é heavy, né. Ele vai ser heavy dentro da sua habilidade, né? A gente teve aqui, antes de ontem, um heavy day de snatch balance. O que você está fazendo? Você está construindo seu squat snatch ali. Então, e até vai pegar até mais carga do que o seu squat snatch, provavelmente, né? Mas é isso, é construção. E educar eles a isso, eles entenderem que eles estão construindo. Também no heavy day. Olha aí a importância, né? Da gente falar essa mensagem. Com certeza eles vão encarar de outra forma. Agora é a Gabi. Obrigada, Iero, pela sua contribuição. Foi top. Oi, obrigada, boa tarde, parabéns pela sua apresentação com a sua letrinha, Fran, adoro. Então, eu estava vendo os stories essa semana de alguns colegas treinadores e adoro ver as reflexões de Marian, e aí queria compartilhar aqui, porque a gente está nesse debate sobre tornar a explicação do estímulo do dia mais clara, né? E aí a gente enveredou pelo caminho do Heavy Day, mas eu adorei a Fran ter trazido esse exemplo desse treino aqui no Armazém na terça-feira, e foi bastante difícil, desafiador, colocar para algumas pessoas esse critério. Olha, você tem que entregar o chest to bar dessa forma, tem que ser nesse tempo, essa carga do dumbbell snatch você tem que perceber desse jeito. E ainda assim, eu terminei o dia um pouquinho frustrada, né? Porque teve uma chuva de cap no meu quadro branco. E aí cheguei à conclusão, poxa, precisamos melhorar nesse ponto, né? De comunicar o estímulo e também, talvez, acessar um pouco mais o universo do aluno sobre como ele está entendendo. Porque a gente tem a nossa expectativa, que a gente está explicando, mas tem a forma como o aluno recebe. E aí, nessa troca de ideia com a Mariana, para chegar nesse contexto, eu penso também que, às vezes, a gente fica nessa ansiedade. Cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aplicar a metodologia, isso tem que dar certo, eu tenho que falar o certo, as pessoas têm que entender o certo. Mas hoje, que tem aí mais ou menos uns 2, 3 anos que eu comecei a me preocupar muito com a aplicação da metodologia a fundo aqui no meu box, eu vejo que a gente também tem que ter um pouco de calma e respeitar esse processo, né? Então, ele está relacionado um pouco ao amadurecimento do nosso próprio coaching, de, às vezes, só chegar perto do aluno e ficar calada e olhar o movimento, foi o que a Mariana falou, o Romerinho também fez essa provocação esses dias, e a Fran e a Nath também pontuaram várias vezes, e também dar o tempo da nossa comunidade ir incorporando aos poucos essa educação quanto à metodologia, né, que até estava na palestra do Ricardinho lá no Summit. Nossa, deu um trovão altíssimo aqui na minha cidade, não sei se vocês ouviram, desculpa, deu muito alto. E então era isso assim que eu queria trazer, assim, né, como um comentário. E essa discussão, esse debate sobre estímulo, acho super pertinente e necessário ainda, mas é bom também a gente dar uma acalmada no nosso coração, porque até para a gente que é treinador, que está ali se comprometendo a estudar todo dia, às vezes a gente, né, comete alguns equívocos. Para os nossos alunos, às vezes é um pouco mais difícil, mas o desafio parece que é geral, né? Não sei se eu consegui... Com certeza, Gabi. A Gabi foi muito clara compartilhando isso, e quem já aplicou esse treino do CAP essa semana no box
teve uma ideia de como aconteceu. Então, Gabi, eu adorei essa sua contribuição. Ontem, eu e o Dani, a gente dá aula junto, e a nossa preocupação foi entrar no turno da tarde, tentando fazer todos os alunos fecharem dentro do CAP. Então, dentro dos 15 minutos. Então, às vezes, a gente, como treinador, a gente fica muito preocupado o que a gente vai falar para a galera. Tipo assim, você tem que fazer 20, e às vezes o aluno não é maldade dele, porque tudo a gente acha, o aluno se acha, o ego. Ele acha que ele consegue fazer. Não, eu vou conseguir fazer. E aí ele fez, talvez, um pouquinho no primeiro round, e ele não aguentou mais. Tipo, é diferente pra gente, que dá 4, 5 aulas, aula o dia inteiro, a gente vê vários tipos e níveis de pessoas treinando, e ele que, tipo, tava fazendo, sei lá, trabalhando como dentista, e ele veio treinar ali 1 hora. Não, eu consigo fazer isso aqui, é só passar o queixo da barra. Então, mais às vezes do que falar a coisa certa, que é o que a gente se preocupa muito como treinador, é de criar essas oportunidades mesmo durante a aula para que ele mostre, não uma, não duas, várias vezes antes do treino, que ele consegue manter essas versões. Porque não é só para você que ele vai estar mostrando, é para ele mesmo. Ah, isso aqui vai ficar muito pesado. E aí, se você chegar para ele e falar isso, não vai dar, ou qualquer coisa, ele vai te agradecer demais no final. Gabi, você acertou, eu sabia. Eu ia me ralar. Você, graças a Deus, me ajudou. Então, deixar isso, às vezes, mais importante do que o que a gente fala para os alunos, que eu sei que, como treinador, a gente sempre quer falar, parece a frase mais bonita, do jeito mais bonito, do jeito mais teórico e técnico, e fazer, de fato, com uma linguagem que os nossos alunos entendam e pratiquem, porque é uma teoria aliada à prática. Então, mas muito obrigada, Gabi. Nath, chama o próximo, por favor. Deixa eu ver aqui. Temos pouco tempo, hein, galera? Tim. Eu acho que é o Marcel ou a Thalita. O Marcel tá levantado antes. Vou dar 2 minutos pro Marcel, 2 pra Thalita. Valendo! E aí, primeiro, Thalita, pode ir rapidão. Então eu vou aqui, vai lá. Gentleman. Tudo bem, galera. Sobre o estímulo, também algo que eu vejo muito com os treinadores é que durante o workout, eles ficam com medo de, às vezes, fazer alguma adaptação pro aluno, né? Então, durante a preparação, build-up, o que for, o aluno demonstra que ele domina, que ele vai conseguir, mas durante o ódio ele se perde. E aí, às vezes, eu vejo que alguns treinadores têm medo de chegar e falar, ó, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir as repetições porque não tá rolando. Então, isso é muito importante também, ter esse feeling de, durante o workout, ir lá e saber falar com o aluno como ele reduzir, né? Porque você não pode parar ele totalmente para ele não perder o estímulo total do ódio. Então, tem que ser algo muito rápido, né? Então, a observação ali, a ação tem que estar afiada para você fazer isso. Então, às vezes é um momento crucial de você fazer uma alteração ali na hora e o cara conseguir terminar o WOD dentro do estímulo ao invés de dar cap ou parar e se jogar no chão. Então, é importante também lembrar que durante o WOD você pode fazer uma mudança, mas que ela tem que ser rápida, né? É uma visão que eu tenho aí. Marcelo, muito top essa contribuição, e o Landinho até colocou ali nos comentários, se ele tiver em risco, ele tomar cap no treino ajuda você com uma confiança futura. Então, tem casos e casos, exatamente, mas principalmente se o aluno estiver em risco. E também, gente, de novo, não é uma ciência exata de certo e errado, mas a gente sempre está se preocupando com a segurança do aluno, do que também só diminuir o treino por diminuir. Então, eu acho que depende do aluno, depende do caso, não é só dizer assim, você vai fazer isso sempre. Yes. Eu ia só comentar, Fran, que muitas vezes também, dependendo do teu nível ali de comunicação com o teu aluno, tu pode fazer um acordo prévio com ele. Fran, se em 2 minutos a gente não fechar esse round, a gente vai fazer esse ajuste. E já deixar isso pré-organizado, para depois não ter que ficar assim, Fran, aquilo ali, vamos fazer desse jeito. É muita conversa pro meio do ódio. Isso tem que ser uma organização prévia para tu ser pontual no teu ajuste. Yes. Excelente, Mariana. Thalita, nossa última pergunta. Boa tarde, Fran. Bom, essa semana a gente teve aqui, eram 5 rounds de 20 push press e 20 front hack lunge, que é do cap também. Carga 9565. E aí, aqui pelo menos no meu box, eu não tenho nenhuma dificuldade no heavy day. Mas, quando as cargas são muito leves, o aluno olha e fala, caraca, hoje eu vou brilhar, hoje eu vou fazer RX, né? E apesar da gente fazer uma boa construção de cultura, que ninguém é RX, que é o treino, etc., né? E aí a gente fez o briefing correto, a gente foi lá e orientou, galera, são 100 repetições no total,
é bastante volumoso, né? Mas mesmo assim, ainda teve uma galera que, tipo, mas é só uma anilhinha de 10, né? Pequenininho, ou uma de 15. Não era, acho que era 7,555, se eu não me engano. E aí, eu queria saber o seguinte: quando vale a pena eu deixar o aluno fazer a carga proposta e diminuir o número de repetições? Então, faça 5 de 10 e 10, 5 rounds de 10 e 10, ou diminui a carga e faça os 5 de 20 e 20. O que seria mais interessante para a gente poder manter esse estímulo? Porque às vezes eu vejo que o aluno fica frustrado de ele não conseguir se desafiar um pouco, e às vezes, quando é ginástico, a gente fica mais fácil, né? São 10 chest to bar. Não consegue fazer 10? Faça 5, né? A gente estimula o aluno a se expor um pouquinho. E para as cargas, né? Como é que a gente consegue manter esse estímulo também? Né, de faça menos repetições com a carga proposta ou faça com carga menor e o volume proposto. Nath, pode responder que você levantou a mão, depois eu comento. Boa. Tá. A gente teve esse treino semana passada aqui. A primeira coisa é você expor para eles essas duas situações. Eles vão ter ou dificuldade em front squat ou push press. Ou eles vão ter dificuldade nos dois. Ou eles vão ter maior facilidade no push press e maior dificuldade no front squat. Então, ele precisa avaliar nele mesmo. O que a gente tenta induzir? Primeiro round, você deve induzir eles a tentar fazer esse volume unbroken. Então, se eles conseguem se enxergar dentro desse cenário, eu passaria talvez um round de 7, tá? Porque pode ser uma possível quebra na minha cabeça para poder induzir eles, mas eu colocaria uma carga aonde ele consiga fazer 21 push press numa consistência com um bom movimento. Se essa carga for muito fácil para ele, leve, né? Porque vamos supor que esse meu aluno que eu tô te expondo aqui, ele tem dificuldade no push press, tá? Então ele vai escolher uma carga leve para fazer esses 21 porque tá dentro do estímulo. E aí ele vai falar para você: mas tá muito leve pro meu front squat. O que você vai falar para ele? Para ele aumentar por causa do push press ou para ele acelerar no front squat dele e entregar unbroken mais que nunca, saca? Então tenta levar eles para esse parâmetro do estímulo sem soltar a carga. Vai acontecer uma quebra? Provavelmente no round de 15, com certeza. E aí ele pode, com certeza, ele sabe que ele viveu uma série de 7. Então ele vai entregar, pelo menos ele vai tentar ir mais longe no de 15 e o restante ele quebra para poder fazer esse fechamento dos 15. Então, tentar levar eles para uma carga onde é possível esse estímulo de 21 repetições. E pode ser até que ele quebre nos 21. Tá tudo certo. Mas que ele não quebre de uma forma que você vê que realmente a carga foi errada, entendeu? Então, levar eles o mais perto desse cenário possível. Só uma pergunta, Thalita. É o 21 ou é o 20-20 que teve essa semana, de push presses e front hack lunges? 20-20. 5 rounds, 20-20. Tá, não. Boa. Não, mas porque aqui a gente fez 21, 15, 9. Foi alterado o volume. Mas é o mesmo esquema. Qual é a carga que eu consigo completar 20 dentro desse número de rounds? É isso. Então, de novo, Thalita, voltando a essa pergunta do estímulo. Qual que é o objetivo daquele treino? Era 5 rounds de 20-20. Dentro, uma boa meta para alunos avançados era abaixo de 8 minutos, com uma carga que você faria leve, uma carga leve que você fizesse. Um volume altíssimo. Um volume altíssimo, exatamente. Primeiro round, que a Nath falou, sem soltar, 20-20. Agora, se você diminuiria o volume para manter a carga, ele estaria numa carga leve, que era o estímulo daquele treino? Não. Então, faria mais sentido você diminuir a carga para manter ele no estímulo de carga leve. Ele, talvez no outro dia, por exemplo, esse treino foi essa semana, o dia de pesado foi o hang clean. Então, tem thruster ainda essa semana no CAP. Então, tem o dia de pesado. Naquele dia era um dia leve. Então, de novo, o CAP ainda te dá umas diretrizes, mas se você é o programador do box, o que você espera como carga, volume e duração do treino? E aí isso vai te guiando para também o seu scaling. A mesma coisa que você fala assim, o chest to bar é mais fácil. De 10 eu falo 5 para se desafiar. Depende qual que é o estímulo do treino. Você quer o volume de 10 peito na barra? Então vamos fazer assim, 5 você vai fazer sem caixa, mas 5 eu quero que você coloque o pé na caixa para a gente manter esse volume. Depende do que você espera aquele dia do treino. Nesse caso do 20 e 25 vezes, foi justamente isso. Uma carga leve para você mandar pelo menos o primeiro round unbroken. Então, eu com certeza, nesse caso, baixaria a carga. Mas tudo isso é da diretriz da programação, entendeu? Total. E acho que no aquecimento específico, dependendo do round de prática que você der, com certeza você vai ter alunos que 20, em relação aos dois movimentos, é muita coisa, talvez um iniciante.
E aí você teria que mexer, porque você viu no específico que o cara tá sangrando ali. Não tem necessidade dele ir pro volume de 20. Ele faria 10, 10 nos dois, dentro desses 5 rounds, com uma carga levíssima. Por isso que, voltando com o que a Fran apresentou ali, eu até coloquei aqui, cada parte da aula, ela vai destacar a habilidade do seu aluno. Não só em relação ao movimento, mas até em condicionamento físico. Então é por isso que é importante a gente ter esse conjunto elaborado desde o início, para poder manter esse estímulo levado para o tempo e para o volume. Bom, Fran, você quer falar alguma coisa? Eu acho que foi muito top. A gente teve um recorde aqui de 180 pessoas na nossa reunião. Foi muito bom. Sinto que temos que falar mais sobre Heavy Day, não? O que vocês acham? E já está no nosso cronograma. Vai rolar bem essa conversa. E é isso. Fran, encerra do jeito que você quiser aí, dá um recado pra galera se você quiser. E, Mariana, eu preciso que você tire uma foto, nossa. Não, galera, eu só queria agradecer e dizer que as nossas portas estão sempre abertas, sejam por redes sociais, WhatsApp, para perguntar, trocar de uma aula, porque isso são dúvidas do dia a dia, que às vezes é um treino que a gente não tem certeza como treinador, programador, e a gente está aqui para se ajudar como uma grande comunidade. Eu sou uma grande fã de sempre testar com números, então, Thalita, eu nesse dia apliquei na aula 8 push presses, 8 front rack lunges, 2 vezes abaixo de 1 minuto e 10. Eu gosto de dar alvo, se você fez, a gente vai assim, se você não fez, a gente vai... Então, eu sou uma grande fã de round teste antes do treino para garantir que o meu aluno vai cumprir o estímulo. Então, existem inúmeros jeitos de fazer, a nossa intenção não é colocar verdades absolutas, mas de dar diretrizes para vocês conseguirem escolher e cada vez mais a gente entregar um CrossFit melhor para todos. Yes! Então, é isso, gente. Vamos tirar uma foto antes de ir embora. Mariana, você que diga. Prepara. Dali, tá tirada. Ihu! Muito obrigada. Tchau, gente. Semana que vem nos vemos sobre o Open. Yes! Vamos Obrigada, engajar boa tarde. todos. Beijo. Tchau, Vocês gente. podem ligar o som para dizer tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, gente. Tchau. Valeu. Bye, see you. Valeu, Bora, gente. Valeu, galera. Vamos.